Olá, será que o Bob Marley foi para o céu? Qual é a relação do Bob Marley com o cristianismo? É uma questão interessante. Talvez alguém possa pensar, mas que absurdo pensar no Bob Marley no céu. Ele não fumava maconha? Ele não era um cara mulherengo? Ele não era Rastafari, que é uma religião? Pois sim, tudo isso era verdade se a gente olhar para a biografia do Bob Marley. Quando eu comecei a estudar um pouco a respeito da história da Jamaica, foi inevitável ter que estudar um pouquinho sobre a história do jamaicano mais conhecido de todos os tempos. E de alguma forma a identidade dele, Bob Marley, e da Jamaica de alguma forma se confundem, mas nem sempre foi assim. Bob Marley nasceu no interior da Jamaica, filho de um oficial britânico de 50 anos e uma cantora jamaicana de 18 anos. Ele não teve muita relação com o pai, mas o pai enviava dinheiro para sustentá-los quando ele era criança. E o pai então morreu quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos. A mãe dele casou de novo e eles vieram do interior da Jamaica para Kingston, para um lugar, uma área chamada Trench Town, que era, por assim dizer, uma favela jamaicana. E por ser filho de um estrangeiro, de um branco, e Bob Marley era então por isso mestiço, Bob Marley sofreu preconceito porque não era negro. Depois que a mãe dele casou, Bob Marley ganhou um meio-irmão, o Bernie, que começou a estudar música com ele. Eles partilhavam esse amor pela música. Bob Marley cresceu como um menino quase de rua aqui em Kingston e ele então se juntou com Bernie, com outros amigos, entre eles Peter Tosh, para formar a primeira banda. E o início foi bastante difícil. Eles fizeram um monte de trabalhos e não tocavam reggae ainda, porque o reggae ainda não existia, e eles tocavam outras coisas, e ele realmente tentou ser um artista durante muitos anos e deu muito errado durante muito tempo. Bob Marley e Rita então retornam à Jamaica depois de tentativas não com muito sucesso de trabalhar nos Estados Unidos, e aqui quando eles retornam, eles retomam a sua banda e a sua tentativa de trabalho artístico. Então eles começam a ficar um pouco mais conhecidos e vão se tornando pessoas importantes na cena cultural jamaicana aqui de Kingston, e eles passam a ser pessoas conhecidas na Jamaica, mas não fora daqui. Muitos anos depois ele tenta e ele consegue então uma carreira internacional depois de muita luta, depois de muito sucesso aqui e alguns lances de sorte. E o Bob Marley chega a ser um dos cantores mais conhecidos e reconhecidos do mundo. Nesse momento é que a identidade do Bob Marley se mistura com a identidade jamaicana, porque ele de alguma forma é um promotor da Jamaica e da identidade jamaicana. Nesse momento ele ganha uma mansão muito bem localizada, onde hoje é o Museu do Bob Marley, aqui numa área nobre de Kingston. E nessa mansão, entre outras mansões, entre pessoas importantes e ricas, ele começa a trazer os seus amigos, os Rasta, e ele continua sendo uma pessoa simples, né? E agora esse pessoal Rasta passa a fazer parte e a estar circulando em ambientes muito nobres aqui em Kingston. E houve um momento em que, por causa de eleições parlamentares na Jamaica, o ambiente estava muito tenso e havia praticamente uma guerra civil entre os dois maiores partidos aqui na Jamaica. E aí então convidaram o Bob Marley para fazer um show pedindo paz, e esse show foi chamado de Smile Jamaica. Foi então que o Bob Marley aceitou fazer o show, mas dias antes do show entraram na mansão dele atiradores e atiraram em um monte de gente. O Bob Marley foi atingido, ele seria atingido no coração, mas ele se mexeu, se moveu, então a bala entrou pelo peito e se alojou no seu braço, e ele morreu com essa bala alojada no braço. E também a Rita levou um tiro de raspão na cabeça, que também ficou alojado no couro cabeludo dela. E o mais surpreendente é que eles foram e fizeram esse show. O Bob Marley de bandagem, de tipóia, e a Rita com a cabeça enfaixada, ainda com roupa de hospital. E eles fizeram esse show justamente para promover a paz e para pedir a paz. Como a paz foi pedida pelo Bob Marley, foi como que um milagre. Bob Marley conseguiu pacificar o ambiente de quase guerra civil que precedeu essa eleição parlamentar na Jamaica. Depois de trabalhar pela pacificação do seu país,
Bob Marley foi para a Europa, alguns dizem que até fugindo dessa violência, e começou a trabalhar na sua carreira internacional, produzindo discos na Europa. Quando as coisas voltaram a ficar ruins aqui na Jamaica, ele de novo foi chamado, ele de novo fez um show aqui na Jamaica, e ele fez um ato que foi muito importante. Ele trouxe os líderes dos dois principais partidos para cima do palco, fez eles apertarem as mãos. Ele colocou a mão sobre as mãos dos líderes dos partidos, como que dando a sua bênção sobre essa união e sobre a paz entre os partidos. E o que aconteceu foi que, de novo, Bob Marley conseguiu pacificar a Jamaica. Bob Marley, em seus últimos dias de vida, conseguiu também ir até a África, que era um sonho dele, ele nunca tinha tocado na África. E ele então foi convidado para tocar na cerimônia de independência do Zimbábue. E não tiveram dinheiro para pagar ele, e ele então pagou do próprio bolso os seus custos com a ida até o Zimbábue e tocou de graça na cerimônia de independência do Zimbábue, realizando o sonho dele de ir para a África e de tocar na África. Para quem não sabe, Bob Marley era um apaixonado pelo futebol, e essa paixão por futebol tem tudo a ver com a sua morte. Bob Marley foi ao Brasil, mas não para tocar, ele nunca tocou no Brasil, mas ele foi para jogar futebol. Jogou futebol com artistas famosos, entre eles o Toquinho e o Chico Buarque. E durante uma partida de futebol, ele levou um pisão no pé, no dedão de um pé. E ele se machucou, mas ele não deu muita bola para isso. Só que esse ferimento foi piorando e ele se negava a buscar ajuda. Finalmente, quando esse ferimento estava muito grave, a Rita obrigou ele a ir até o hospital. E no hospital, o médico disse que esse dedo precisava ser amputado. O Bob Marley não autorizou a amputação do seu dedo, basicamente por duas razões. Uma delas é porque ele achava que ele não conseguiria no palco ter a mesma performance sem o seu dedo. E a segunda é por motivos religiosos. A religião Rastafari é contra qualquer tipo de intervenção no corpo. Então, por motivos religiosos, ele não poderia tirar esse dedo fora. Ele optou por permanecer com esse dedo, e esse ferimento se tornou um melanoma, muito raro. Anos depois, esse melanoma se espalhou pelo corpo e em outras partes do corpo começou a fazer estrago. Bob Marley então converteu-se ao cristianismo, e aí está o nosso ponto. E depois de convertido ao cristianismo, ele buscou tratamento. Tratamento que, tão tardio, foi paliativo só. Bob Marley recebeu a notícia de que teria apenas alguns dias de vida e se dirigiu para a Jamaica. Ele queria morrer na Jamaica, mas não deu tempo. O voo precisou parar em Miami e ele morreu em Miami em 1981 com 36 anos. Por isso, se alguém pergunta, será que vamos encontrar o Bob Marley no céu? De acordo com aquilo que nós luteranos cremos, sim, vamos encontrar Bob Marley no céu. Ele confessou a sua fé cristã e por isso ele vai ser encontrado junto conosco no céu. É isso que nós cremos. Quem crê em Cristo e por isso confessa a sua fé, vai para o céu. E eu digo ainda que talvez, se o Bob Marley tivesse se convertido ao cristianismo antes, ele ainda estaria vivo, porque o cristianismo nos incentiva a cuidar do nosso corpo e a fazer o possível para que nós permanecêssemos vivos, e não vê problema quando alguma medida drástica precisa ser tomada, como a amputação de um dedo para manter a vida. Essa foi então a história do Bob Marley e como essa história se relaciona com o cristianismo e a respeito da esperança que a gente pode ter de encontrar com o Bob Marley no céu por causa da sua confissão de fé em Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Tchau, tchau.